Evangelho de João, capítulo 16, versos 13 a 16. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco, e não me vereis. E outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Estas são palavras do Senhor Jesus com os seus discípulos antes dele morrer. E Jesus prometeu que outro Consolador viria, o Espírito de verdade. O Espírito Santo de Deus, que está hoje na Terra. Qual é a obra do Espírito Santo de acordo com estas palavras do Senhor Jesus? De acordo com o que nós lemos nestes versos, a obra do Espírito Santo é guiar e glorificar. A obra do Espírito Santo, o Espírito de verdade, é guiar-nos em toda a verdade. Era aquilo que Jesus estava a prometer aos seus discípulos e que se aplica também a nós. O Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo leva-nos a entender a verdade, viver na verdade e crescer na verdade. Por que razão ele, o Espírito Santo, nos guiará em toda a verdade? Porque, a razão está aqui, porque não falará de si mesmo. O que significa que o Espírito Santo nos levar em toda a verdade não é nos levar a conhecê-lo a ele, mas antes levar-nos a conhecer Jesus. Dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo leva-nos a conhecer Jesus, conhecer a Deus, a conhecer o que na intimidade da Trindade Deus quiser revelar sobre Ele mesmo, bem como o Espírito Santo nos anunciará o que há de vir. Ele anunciará o que há de vir, que é a glória de Jesus que se irá manifestar em breve. Aquela pessoa, aquela igreja que está cheia do Espírito Santo, aponta para Jesus. Foca-se em Jesus. Apresenta Jesus. Fala do que Jesus fez na cruz, o que ele hoje faz à direita do Pai. Fala da glória que será visível para todos um dia. Ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mas também a obra do Espírito Santo é glorificar. Glorificar Jesus, isto é, tornar Jesus glorioso diante dos nossos olhos. Ele me glorificará. O Espírito de verdade não só nos guia em toda a verdade, como nos guia anunciando o que é de Jesus e fazendo isso glorioso, espantoso, maravilhoso diante de nós. De tal maneira que desejamos cada vez mais estar com Jesus. Não só agora, como desejamos ardentemente a sua vinda, para com Ele estar por toda a eternidade, na sua glória, com a glória que Ele tem com o Pai. Ele me glorificará porque, a razão é esta, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. E depois Jesus acrescenta que tudo quanto o Pai tem é meu. Ou seja, tudo o que Jesus tem é o que Deus o Pai tem. Deus o Pai, o Senhor do Universo, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus inacessível, se tornou acessível no seu Filho Jesus. E é o que agora o Espírito Santo nos anuncia, nos guia. E a quem tem o Espírito Santo, todo aquele que está cheio dele, glorifica Jesus. Uma pessoa, uma igreja que diz conhecer a verdade, que diz proclamar a verdade, mas fala de si mesma e daquilo que o Espírito Santo faz consigo ou no seu meio, podemos perguntar, será uma pessoa, será uma igreja cheia do Espírito de verdade? Porque a obra do Espírito Santo é guiar-nos em toda a verdade, é glorificar Jesus.